Vamos lá começar, pessoal? Então, boa noite a todos. Hoje, o nosso tema principal, né? A Jéssica já passou o texto para vocês. O nosso tema principal hoje você vê tanto que nós estamos antenados com atualidades e com o cotidiano, né? Nós decidimos esse tema bem na semana passada. E na semana passada, tá parecendo que eu sou careca aí, viu, pessoal? Não sou careca, não, viu? É o Para reflexo você da não luz. ser confundido com o calvo do Campari, né, Rocha? Isso. Deus me livre do Campari, né? Então, mais à frente a gente vai explicar para quem não sabe relacionar o nome à pessoa, né? Então, pessoal, é um tema muito importante, provando que o nosso grupo de redação é o melhor de Goiânia, é o melhor de Goiás, e vai fazer você tirar a melhor nota do Brasil. Nós já decidimos esse tema há muito tempo, por causa da Semana das Mulheres, né? Dia de Mulher é todo dia, mas esse dia nós temos amanhã, que é o dia de lembrar da luta das mulheres pela igualdade. E o nosso tema misoginia, como eu falei para vocês, foi todo colocado essa semana, e teve uma matéria muito grande no Fantástico no domingo sobre esse mesmo assunto. Eu até postei lá no grupo de WhatsApp de vocês, nosso, né? Nosso grupo de WhatsApp, eu postei lá sobre esse tema. E aí, deixa eu compartilhar o material aqui para vocês. A professora Daniele vai dar a contribuição dela aqui e ela vai ter que sair um pouquinho mais cedo, tá? Mas aí vocês vão me prometer que quando a Daniele sair da aula, vocês não vão embora. Vão ficar assistindo a minha aula, porque a minha aula só dá quórum, só dá público quando a Daniele está aqui dividindo comigo. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Como eu já disse num outro assunto que nós tivemos sobre mulheres, eu me sinto até meio constrangido estar falando sobre mulheres, mas eu acho que hoje me cabe aqui, porque nós também, o assunto envolve homens, né? E envolve misoginia. Isso envolve misoginia, né? A gente pode falar, está aqui um homem em construção, né? Que eu me defino assim. Nós somos com um passado negro, um passado obscuro, um passado antes de entrar na universidade, antes de pensar, antes de ter contato com a consciência crítica. Eu sofria também diretamente com um pensamento misógino. Vai lá, Dani, pode começar para a gente. Valeu, Rocha. Bom, boa noite para todos os presentes, todas as pessoas presentes. João, Juliene, Leandra, Maria, Mariana, Rafaela. Bom, Isadora, Giovana, Enzo. Eu gosto de sempre ver quem está presente aqui, né? Daniel, Carol, Bruna, Brenda, porque Ana Luísa, porque a nossa específica ela tem só crescido, isso é muito bacana, né? O pessoal tem sentido confiança no nosso trabalho, né? E a gente fica muito, muito satisfeito. Bom, o Rocha falou aí, né, que como homem ele se sente constrangido, mas, Rocha, sem os aliados a gente não consegue avançar, né, nesse processo de desconstrução. Porque... Oi, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, só um minutinho. Vai falando aí nesses slides aí que saiu do ar aqui. Estou voltando de novo. Tudo Rapidinho, eu bem, estou sem problema. online. Não. Então, esse Dá para processo você de enxergar aí? desconstrução, tá perfeito. Esse processo de desconstrução que todos nós temos que passar, desconstrução das atitudes misóginas, machistas, isso é algo que todo mundo passa, porque inclusive mulheres podem sim reproduzir comportamentos machistas, misóginos, né? O Rocha também vai falar um pouco sobre essa diferença, mas são coisas que estão a ver, que têm a ver, que estão interligadas, né? Falar sobre misoginia é falar sobre algo que nos abre portas para pensar outras coisas e outros conceitos, porque a misoginia está relacionada com outros conceitos,
conceito de patriarcado, conceito de machismo, né, violência, e inclusive o tema da nossa aula é justamente sobre isso, né? A gente está falando aqui sobre violência, né? Deixa eu só pegar o tema exato. O nosso tema é a construção de uma sociedade misógina e a banalização da violência no mundo atual. Então, esse processo de desconstrução, ele perpassa a todos nós, a gente tem que identificar esse comportamento, esse tipo de comportamento que insiste, persiste e continua fazendo parte do nosso dia a dia para a gente, então, desaprendê-lo. A ideia de desconstruir é isso. Porque o que a gente vai ver é que a misoginia ela é algo aprendido, foi algo sendo reiterado, reforçado, legitimado ao longo da história. Então, se a gente aprendeu a ser misógino, a ser machista, e até mulheres podem reproduzir esse comportamento também, a gente pode desaprender. É claro que isso é algo que acontece a longo prazo, exige um projeto político, social, educacional. A escola tem um papel fundamental, acho que o Rocha vai abordar isso nas questões que envolvem as intervenções, né? O que a gente pode fazer para resolver esse problema. Então, é um processo de desconstrução, todos nós estamos aqui e podemos estar abertos, né? Podemos estar aí suscetíveis a passar por esse processo de desconstrução se a gente quiser transformar essa sociedade numa sociedade menos hostil e mais acolhedora para as mulheres, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de misoginia e a história do conceito de misoginia. Como eu falei, ele vai acabar resvalando em outros conceitos também, como patriarcado e tudo mais. E o Rocha ele vai também falar sobre o conceito de misoginia, vai trabalhar outros conceitos, misandria, outras coisas que podem gerar, às vezes, confusão na cabeça de vocês, e vai falar um pouco mais sobre a questão das intervenções. Eu vou ter que sair um pouco mais cedo, mas eu vou tentar ficar aí o máximo que puder para acompanhar, porque o Rocha, ele também, ele fala muita coisa que agrega também, né? A gente está aqui também aprendendo um com o outro, né, Rocha? Então é isso. Você pode passar também o slide para mim? Tá, agora que eu consegui reproduzi-la aqui. Show. Esse tema, como o Rocha falou, ele já estava pensado, porque vai chegando o mês de março, né? A gente que trabalha nas escolas, todo mês de março, a gente sabe que o mês de março tem que ter alguma coisa relacionada às mulheres. E aí é aquele mês em que nós, mulheres, a gente é homenageada, o pessoal entrega flores, não sei o quê, bombom. Gente, não que eu não goste. Não que eu não goste, adoro, mas é aquela coisa, o que a sociedade, o que nós, enquanto sociedades, a gente está fazendo para realmente resolver o problema? Porque, tá, beleza, elogio, bombom e flor não resolve o problema, a gente gosta, amacia o nosso ego, a gente se sente amada, beleza, mas e o dia a dia? E o dia a dia, quando a gente recebe menos por ser mulher, a gente não se sente amada e respeitada. Quando algum patrão fala, não vou contratar a mulher não, porque ela é engravida, né? A gente não se sente respeitada. Quando a gente está aí no transporte público, quem usa transporte público, a gente é encoxada, a gente né, assediada, a gente não fica feliz nem satisfeita nesse dia, nesse momento. E por aí vai, eu poderia citar aqui, se eu abrisse, com certeza, todas as meninas e as mulheres presentes aqui teriam pelo menos uma situação constrangedora em que elas foram desrespeitadas por serem mulher. Estou falando que se você fosse homem, você provavelmente não teria passado por isso, não teria passado por isso dessa forma. Os homens sofrem assédio no trabalho? Sim, porém, outro tipo de assédio. A gente que é mulher, por exemplo, a gente está o tempo todo aí podendo, né, suscetível a sofrer um assédio no ambiente de trabalho, que é o famoso teste do sofá, né, e por aí vai, né. Bom, então, o conceito de misoginia, ele é um conceito que define a aversão, a repulsão, o ódio ou o desprezo pelas mulheres, pelo gênero feminino, por aquilo que a nossa sociedade concebe como mulheres, né? Somos nós, principalmente mulheres cis, mas também, e mais ainda, na verdade, mulheres trans, né? Que a mulher trans, ela sofre meio que um preconceito aí, um duplo, por ser mulher trans e por ser mulher, né? Então, por aí vai. Então, entra também, esbarra na questão da transfobia, que é tão fundamental, que o Rocha vai falar também, né? O termo misoginia, a etimologia, vem do grego. Miso significa aversão, que seria o antônimo de filo, que é a aproximação, o afeto, a amizade, né? Então, seria o contrário de filo, da ideia de filosofia, né? Mas o miso, ele não é dado,
E ginia vem de mulher, é uma referência grega à mulher. Então, misoginia seria a aversão às mulheres, né? Mas isso é algo que está dentro do campo da construção cultural, política, social e histórica. Então, o que eu quero que vocês entendam é que isso não é uma patologia. Não é alguém que nasce com um distúrbio que faz com que a pessoa odeie mulher. Apesar de que isso existe. Chama fobigenia, uma coisa assim. Eu estava estudando e me deparei com esse tema. Que a pessoa, geralmente o homem, que quando ele tem que conviver com mulheres, ele se sente extremamente incomodado, a ponto de sofrer até surtir efeitos físicos no corpo. A pessoa começa a suar frio, começa a passar mal. Então, isso aí já é outra coisa. Isso aí é do campo mesmo da condição neurológica. Aqui não. O homem que é misógino, ele não é doente. Que às vezes a gente vê muito essa desculpa. Ah, não, mas fulano é um doente. Isso não é normal. Infelizmente, na nossa sociedade, a tratar as mulheres com essa aversão, ele é normal, é visto como normal, né? Infelizmente. Então, a gente está falando de algo que está dentro do campo da cultura. É a atitude cultural de ódio às mulheres pelo simples fato delas serem mulheres. Opa, enrolei toda aqui. Então, a gente está falando da construção de uma identidade única, porque a misoginia ela tem essa característica, ela parte do pressuposto que todas as mulheres são iguais, e a gente que estuda gênero, a gente sabe que não é à toa que é até meio errado a gente falar, o dia da mulher, não é o dia da mulher, é o dia das mulheres, porque nós somos muito diferentes, né? Existem outros recortes que a gente pode fazer aí para analisar a vida das mulheres. Existem mulheres negras, mulheres brancas, mulheres cis, mulheres trans, mulheres ricas, mulheres pobres, mães, mulheres solteiras, viúvas, lésbicas e por aí vai, né? Então, a atitude misógina, ela incorpora, ela coloca todas as mulheres dentro de uma categoria estereotipada. A mulher é esse sujeito, fraco, inferior, indisciplinado, fofoqueiro e por aí vai, como se todas nós fôssemos iguais, né? E aí a história do Ocidente, ela é um grande compilado, uma grande reunião de atitudes e representações misóginas e machistas contra as mulheres, né? Sempre vistas como a outra, já dizia Simone de Beauvoir, né? A mulher é o outro do homem. Atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? A velha frase de que as mulheres sempre estão atrás dos homens. E assim, tem muita gente que diz essa frase crente de que é um elogio, né? Não, mas você tem... Aí quando você torce o nariz, a pessoa fala, mas nossa, você é mal agradecida, eu tô te elogiando. Jura? Obrigada pelo elogio. Bom, vou falar em torcer o nariz aí. A gente já tinha pensado em falar sobre esse tema por causa do Dia das Mulheres, apesar de que aqui a gente sabe muito bem que o Dia da Mulher é todo dia. O 8 de março é só mais uma data para pensar sobre a luta das mulheres, sobre aquilo tudo que as mulheres conquistaram e que a gente ainda tem que conquistar, porque o caminho ainda é longo, né? E nós aqui hoje, meninas, se eu estou aqui dando aula, se vocês estão aqui assistindo, eu estou falando para as meninas mesmo, assim, de mulher para mulher. Se nós estamos aqui assistindo aula e eu dando aula, é porque no passado mulheres sofreram com todo tipo de violência e deram a vida até para que nós pudéssemos estudar, para que nós pudéssemos dar aula e assistir aula. Então, às vezes, a gente está aqui usufruindo de todos esses direitos, não são privilégios, são direitos, e a gente não tem nem noção de que um monte de mulher precisou comer o pão que o homem amassou para poder dar a nós aqui no futuro essa oportunidade. A gente naturaliza, a gente acha, sempre foi assim. Não, gente, não. As mulheres foram proibidas de estudar, proibidas de frequentar curso superior, proibidas de sair de casa. E no mundo hoje ainda existem muitos lugares no mundo que são assim. Eu estava vendo uma reportagem ontem sobre as mulheres no Afeganistão. Existe um grupo de mulheres no Afeganistão que luta para conseguir estudar, né? Porque a gente sabe que a questão do fundamentalismo religioso ela atrapalha muito, independente de qual fundamentalismo, tá, gente? Fundamentalismo de todas as ordens religiosas, eles podem atrapalhar muito as mulheres, e lá no Afeganistão as mulheres lutam para poder estudar. Existem grupos radicais, e o próprio governo do Afeganistão
do Afeganistão que não concorda que as mulheres tenham que estudar, que as mulheres que estavam indo para a escola só de mulheres, elas estavam sofrendo atentados, elas estavam, alguns grupos estavam tentando envenenar as meninas nas escolas, jogar gases venenosos durante as aulas, dentro das salas, para que as meninas se sintam ameaçadas e deixem de ir à escola. Então, tem muito lugar no mundo que, assim, ainda tem muito que avançar. E aí, essa semana, a gente se deparou com um burburinho na internet por causa de até a brincadeira que eu fiz aqui, a referência Calvo do Campari, é um sujeito que, particularmente, eu, graças a Deus, nem sei o nome, eu fui parar para pensar, eu não sei o nome dele, e não precisamos falar, eu não quero saber. É um cara que estava meio que parece que num podcast, ou pelo menos fingindo estar num podcast, falando o que ele considera que tem que ser uma boa mulher. Como que é o comportamento de uma boa mulher? O que é a mulher que sai com ele? Como é que tem que se comportar a mulher que sai com ele? O que ele observa no comportamento das mulheres com quem ele sai? E aí, uma das coisas que ficou marcada é porque ele fala que ele só toma Campari, né, meu? E aí, a mulher chega e oferece uma cerveja para ele, ele acha que ela tá querendo mandar nele. Aí, ó, me ofereceu uma cerveja, já tá querendo mandar em mim. Já tá querendo ver se eu vou ceder a ela. E aí, ele viaja na maionese, fala um monte de coisa sem sentido. E aí, uma moça, uma humorista, uma mulher humorista fez, né? Tá, cara, tá na internet, né? Aguenta zoeira. E o que ela fez realmente foi uma zoeira. Não teve nada assim que desrespeitasse os direitos humanos, que atentasse contra a dignidade do cara. Ela falou que, cara, sua atitude é babaca. Isso que você tá falando é besta. E aí ela ficou zoando, imitando ele. E aí ele acabou ameaçando ela de morte, né? Falando que se ela não tirasse o conteúdo que ela havia feito sobre ele, ele ia processá-la ou matá-la. Ele usou aí, ou processo ou bala. Aí depois ele foi se retratar na internet falando que o termo bala não era no sentido literal, né? Enfim. Thiago Schultz. Aí, ó, essa merda aí. O cara que usa bebe Campari, porque ele acha que Campari é uma bebida muito descolada. Gente, é melhor parar de falar, porque tá sendo gravado, depois não tem dinheiro para pagar advogado, né? Mas é isso. Qualquer coisa vocês fazem uma vaquinha para pagar o advogado para mim. Mas é esse moço aí que usa paletó em São Paulo e bebe Campari e acha que é descolado porque bebe Campari e acha que, olha, as mulheres... Cara, ele acha que a vida das mulheres ao redor dele é controlá-lo, né? Todas as mulheres ao redor dele estão ali para controlá-lo. E então ele se sente a pessoa mais esperta do mundo porque ele percebeu que as mulheres querem dominar, né? Então, o cara, claramente, as pessoas até zoam na internet e falam, nossa, o cara faz um esforço tão grande para gostar de mulher, né? É claro que isso entra e isso acaba esbarrando em outras brincadeirinhas também preconceituosas, homofóbicas e tudo mais. Mas, enfim, é uma pessoa bem complicada. E aí eu descobri que por trás desse Calvo do Campari existe um movimento. Eu fiquei assustada quando eu percebi que não era só o Calvo do Campari. É um monte de homem, inclusive meninos muito jovens, que realmente defendem isso aí, que acreditam nisso, né? Que é como se as mulheres estivessem num complô contra eles. E aí eles se fecham, a Jéssica até mandou lá, né, uma reportagem do Fantástico, eles se fecham no que eles chamam de machosfera, que a internet é o palco para esse tipo de bizarrice, é um palco perfeito, né? Porque as pessoas ainda se escondem muito bem por trás de anonimato. E lá eles criaram esse movimento chamado Red Pill, que é basicamente o antigo incel remodelado, é o incel moderno, né? É o incel da internet. E assim, eu nem entendo por que os caras se denominam Red Pill, que é uma referência ao filme Matrix, sendo que os caras, talvez eles nem saibam, gente, eu vou contar até baixo, porque se eles descobrirem, talvez eles fiquem meio, né, indignados comigo, mas o filme Matrix, para quem não sabe, ele é criado por duas irmãs que são trans. Quem assistiu Matrix, né, é claro, tem toda uma questão filosófica por trás, mas são duas irmãs, eu esqueci o nome, elas têm um nome diferente, que são duas mulheres trans. Então, os caras criaram um movimento misógino, babaca pra caramba, baseado num filme que é feito por duas irmãs trans, ou seja, não entendeu, foi nada de nada, né? Mas vamos lá, vamos seguir o bonde. Então, a nossa aula casou muito bem com o Dia das Mulheres, a gente não fala só sobre mulher no Dia das Mulheres, a gente no comecinho do ano, a gente já falou sobre esse tema, mas a gente voltou justamente porque explodiu, né, de novo, e aí isso está em todos os lugares. Por favor, Rocha. Só esclarecendo aqui, Daniela, MG Town são as iniciais mais ou menos traduzido, mens, né,
homens que procuram seu próprio caminho, né? Então, ou seja, são grupos de homens, como você falou, inclusive o chefe desse movimento lá no norte-americano, ele está preso porque ele foi um daqueles invasores do Congresso norte-americano e invadiu o Congresso americano todo vestido de urso, né? Onde teve aquele... E foi um dos presos. Está preso até hoje. E esse movimento iniciou essa ideia de que as mulheres oprimem os homens. E essa opressão exigia maior delicadeza, maior utilização maior de um tratamento mais humanizado. Segundo esse movimento, torna os homens menos másculos, menos masculinizados, né? Na verdade, Rocha, isso é reflexo de uma crise da masculinidade. E assim, eu acho que o problema não é nem a masculinidade estar em crise, porque eu acho que a masculinidade tóxica, ela tem que estar em crise mesmo, ela tem que acabar mesmo. Os homens, né, essa masculinidade tóxica, que a gente já teve aula sobre isso, né, mas a gente pode também voltar a falar sobre esse assunto, ela tem que acabar mesmo, porque, cara, o mundo agradece. As pessoas que são, as minorias agradecem se esse tipo de masculinidade. Isso não quer dizer que a pessoa vai deixar de ser homem, gente. Vamos com calma. Ser homem muita gente entende como a mesma coisa, mas ser homem não necessariamente está ligado com a ideia da violência. Existem várias formas de você exercer a masculinidade e continuar sendo homem, tá? Então, calma. Mas essa masculinidade tóxica tem que acabar. O que esses caras estão lutando e alegando que eles estão sendo oprimidos é porque eles querem continuar exercendo esse tipo de controle sobre as minorias, sobre as mulheres, sobre homossexuais. Então, eles querem continuar no topo. Só que agora, à medida em que as mulheres foram alcançando cargos de poder, espaço, cada vez mais espaço no mundo público, no mundo, né, dos empreendimentos, no capital, cada vez que as mulheres foram alcançando mais espaço, esses homens se viram cada vez mais ameaçados, essa masculinidade hegemônica, ela se viu ameaçada e é isso, eles estão ameaçados. Então, dependendo do ponto de vista, realmente, tem que ameaçar mesmo. Masculinidade tóxica tem que acabar mesmo. O que não significa de forma nenhuma acabar com os homens. Não significa, né, ser uma radfei, não significa nada disso. Tem coisa que tem que ser desconstruída mesmo. Assim como determinados comportamentos ditos femininos também são desconstruídos pelo próprio movimento feminino, também são questionados. E, assim como os homens também acabam sofrendo com essa imposição dessa masculinidade, na medida em que vários homens não conseguem corresponder a essa ideia de virilidade. Beleza, e os homens que não têm esse porte físico, aí, eles são menos homens? Não são. Eles exercem outras formas de masculinidade. Mas eu não vou ficar aqui falando de homem, né? A ideia não é bem essa hoje. A gente já está falando sobre o conceito de misoginia. Como é que ele foi criado? Ele surge, ele vai surgindo aí à medida em que a sociedade vai se formando, se a gente for pensar aí desde lá da Grécia Antiga, né, que é o chamado berço da civilização ocidental, e aí um dos filósofos famosos dessa época era o Aristóteles, mas tinha outros, né, tinham Galeno, Platão, mas todos eles pensavam mais ou menos da mesma forma, né, que a mulher era um ser inferior. E aí o Aristóteles, até mesmo quando ele falou sobre um monte de coisa, né? Aristóteles falou sobre ética, sobre política, e falou também sobre o mundo natural, digamos assim, sobre os animais. E aí, quando ele para analisar os animais, o mundo natural, ele chega à conclusão de que no mundo natural, todo ser, todo animal, toda espécime macho é mais desenvolvido, é melhor, é superior do que as fêmeas. Né? E aí ele vai descrevendo, né? Por exemplo, a fêmea é menos musculosa, tem as articulações menos pronunciadas, também tem pelo mais fino, né? As fêmeas têm igualmente carne mais mole, joelhos mais juntos, as pernas mais finas, os seus pés são pequenos, né? Com relação à voz, as fêmeas têm a voz mais fraca e por aí vai. Entre os animais, é o homem que tem o cérebro maior, proporcionalmente ao seu tamanho. E nos homens, os machos têm o cérebro maior, mais volumoso do que as fêmeas, etc, etc, etc. Os machos têm maior número de suturas na cabeça, o homem tem mais do que a mulher. Então, enfim, e essa ideia do cérebro maior, né? A gente sabe que, na verdade, homens e mulheres têm um cérebro do mesmo tamanho, mas, enfim, na cabeça do Aristóteles, tudo no homem era maior e melhor do que na mulher.
mais forte, mais... Inclusive, eu não sei se era exatamente o Aristóteles, talvez perguntem para o Lucas, mas tinha um filósofo antigo, não sei se era o Platão ou se era o Galeno, que dizia que a mulher era a parte fria, né? Porque tinha muito essa coisa dos humores, do frio, do quente, né? A filosofia antiga trabalha muito com essa noção, essa dualidade. O homem era sempre a parte quente e a mulher era sempre a parte fria, né? Então, no processo de gestação, digamos assim, né? Quando o homem e a mulher se juntavam aí no processo de reprodução, ele sempre afirmava, Aristóteles e tantos outros filósofos afirmavam que, olha, o homem, o sêmen, é o que dá o conteúdo. A mulher entra com a forma, que inclusive eles associavam ao sangue menstrual, né? E a vida que aquele GG, aquele bebê, aquele feto vai ter, ela não é dada pela mulher. A mulher, ela só entra com a forma da criança. Quem dá a vida, a criatura, quem faz mesmo a criatura, quem dá a vida àquela criança é o homem, é o sêmen, é a parte masculina. E por aí vai. Então, na filosofia antiga, é um compilado também de explicações que sempre buscam justificar a inferioridade feminina, tá? Por favor, Rocha. Engraçado que na pré-história era diferente, né? No período matriarcado, nos anos iniciais da humanidade, enquanto o homem não tinha essa cabeça de idiota que ele tem, ele começou a desenvolver, era o contrário. A gente tem alguns resquícios, né, de algumas sociedades matrilineares, matriarcais, como, por exemplo, antes dos gregos, os cretenses, né? Então, só que muita coisa se perdeu dos vestígios da sociedade, então a gente não consegue estudar a fundo. E eu fico pensando também o que pode ter sido propositalmente destruído e apagado dessas sociedades para que isso não chegasse, né? Para que ninguém soubesse da existência de sociedades controladas por mulheres. Inclusive... É isso que eu queria dizer, né? Que ao longo da história, sempre a história teve esse papel de destruir a própria mulher dentro da sociedade, dentro do processo histórico. A maioria delas realizam um papel secundário, né? Exatamente. E a gente sabe que esse processo não é verdadeiro. E sabe quando... Só para polemizar um pouquinho mais, para vocês fritarem nesse tema, e a religião, né, fazendo um papel fundamental aí nessa manutenção de poder aí sobre a mulher, né? Vocês viram esses dias E assim, nada contra a mulher que entende aquela submissão cristã como algo positivo, nada contra mesmo, se você quer seguir essa vida. Mas eu não sei se vocês acompanharam que a Rihanna tirou uma foto, vocês viram isso? Ela, na capa da revista, ela saiu à frente do marido dela, com a mão para trás, né, segurando a mão dele e ele com o nenenzinho no braço. Aí a esposa daquele cantor Sorocaba, sertanejo, né? Eu vi. Aí ela foi criticar a postura da Rihanna na frente, porque a mulher tem que ir sempre atrás, porque a submissão feminina e papapá. Assim, tem um conceito religioso para ele, sobretudo, né, para quem é protestante que sabe aí, dessa submissão feminina, mas assim, na língua portuguesa, a gente só tem um significado da palavra submissão, né? Que é uma pessoa que está abaixo de outra, ponto. E também não tem problema você querer seguir esses preceitos religiosos, né? O problema é você querer impor que outras mulheres sejam também, né? Sigam também. Eu acho que é sobre isso. Tudo que a gente está vendo aqui são construções sociais que vão acabar influenciando, impactando a vida de todas as mulheres. Seja você religiosa ou não. Então, eu acho que é muito isso que a Jéssica falou, né? Tudo bem, você quer seguir a sua religião? Ok. Você quer ser submissa no seu casamento? Ok. A questão é você achar que isso é a única forma de felicidade conjugal, por exemplo. Eu vi uma outra mulher, nem sei quem é, eu nem vou atrás. O povo que me manda, acho que o povo gosta de me passar raiva. Meus colegas mandam, meus alunos mandam. É uma mulher também, tipo num podcast, falando, porque quando você põe o homem para lavar vasilha, você está tirando a força masculina dele, você está castrando o homem, você não pode... E ela é uma mulher da machosfera, viu? Existem mulheres da machosfera. Ela é a mulher da machosfera. Ai, gente, eu sinto muito pelo meu namorado, assim, ele é muito, muito feminino nesse ponto, porque ele faz até melhor do que eu, inclusive, sério. Então, assim, cara, é uns trem tão, às vezes, tão besta. Eu penso, não, a gente tá aqui em pleno 2023, sabe? A gente já tem
tecnologia, a gente já faz, já manda a gente para o espaço, a gente já explora o espaço, e tem gente que ainda está insistindo nesse negócio de que, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando de uma coisa só que é cultural, não, é econômica. No capitalismo, se homens e mulheres não trabalham fora para sustentar a casa, não vai para frente, gente. Vocês sabem quanto que é sustentar a casa? Vocês sabem que não é barato, cara. Então, aquele papel, aquele padrãozinho tradicional que os nossos pais, nossos avós submeteram, a mulher fica em casa, cuida do filho, e o homem financia, provém a casa, isso não existe, isso tende a acabar. O próprio capitalismo está impondo uma nova dinâmica de relações de trabalho em que, se o homem e a mulher não trabalham os dois para complementar a renda, não dá. Não dá, não sustenta. A casa não, o aluguel, a água, a energia, a internet, a comida, não tem como. Então, isso aí já entra em outra discussão que depois a gente volta. Mas, enfim, nem sei porque eu fui falar disso, acho que é porque a Jéssica polemizou a mulher do Sorocaba, né? Cara, seja o que você quiser. Só não ache que você que isso é a forma mais correta, é a única forma, e que os outros têm que seguir você, porque não tem. Tá? Particularmente eu não acho que essa ideia de entrar para um casamento já se propondo a submissão seja legal. Não acho. Eu não acho por quê? Porque se você se diz submissa, nada impede, por exemplo, que o seu marido ele acabe abusando dessa submissão sua, explorando seu trabalho, né? Porque trabalho doméstico não é amor, é trabalho não remunerado, né? E também, sei lá, nada impede a ele de achar que por você é submissa, ele pode trair, por exemplo. Minha mulher é submissa, então eu posso colocar chifre nela tanto que ela quiser, que ela é submissa, então ela vai ter que aceitar. Então, são tantas violências às quais as mulheres se submetem em nome de uma submissão. Para quê? Só para chegar na igreja e falar eu sou submissa e receber biscoito, aplauso, nossa, que linda, ela é submissa. Será que vale a pena sacrificar a sua felicidade? Você realmente se sente confortável nesse lugar de submissão ou você está falando isso só para ganhar view e like e biscoito? É o que eu fico pensando, porque na internet, infelizmente, tem muito disso, né? Tem alguém que comentou aí? Esse vídeo. Tá. Então, vamos lá. Seguindo aqui a nossa história da misoginia, então eu acho que... Oi, Jéssica. A Eloá levantou a mão aí. Quem foi que levantou a mão? Eu não vi. Eloá. Sim, pode falar, Eloá. Fica à vontade. Compartilha com a gente aí. Eu gosto quando vocês participam. Não, era só para comentar que esses dias estava passando no meu TikTok, tipo, um programa que a galera trocava as mulheres da família. E aí, um dos casais, o homem era, tipo, super machista. Ele falava que a mulher tinha que ficar bonita em casa, tinha que fazer maquiagem, não sei o quê. E aí, a mulher que eles trocaram, tipo, a mulher não era quem mandava na casa, sabe? Aí, tipo assim, vira uma briga entre eles. Ela fala, é um choque de realidade, né? Total. E é entender que é isso. Você acha que a mulher tem que ficar bonita em casa, mas tem mulher que não tem saco. Principalmente se você tiver que lavar, passar, cozinhar. Você já fez faxina de salto alto? Não dá, gente. Então, assim, né? É uma coisa a se pensar. Faxina é isso. Você põe a sua camiseta mais velha, chinelão, prende o cabelo e bora pra luta. Põe aquela sua playlist, né? De limpar a casa. Não tem como. Você vai suar, você vai ficar empiriquitada. Tem mulher que consegue, eu conheço, mas é muito difícil. Eu não consigo. E eu não sou menos mulher por não conseguir. Eu não sou menos mulher por não gostar de sair empiriquitada o tempo todo, por não usar salto, né? Mas, enfim, valeu, Eloá. É isso mesmo. Toda vez que a gente for conversando, o ideal é que vocês façam essas relações, que vocês pensem sobre as coisas que vocês estão lendo sobre esse assunto. Porque o tempo todo a gente está sendo bombardeado por informações, né, dos temas que a gente trabalha. São temas atuais, são temas corriqueiros, né? E aí, na Idade Média, grande parte da filosofia medieval, ela também vai se apropriar da filosofia antiga. Então, nós veremos poucas rupturas em relação ao discurso misógino e muitas continuidades e pouquíssimos avanços em relação à autonomia das mulheres, né? A essa valorização das mulheres. Na verdade, a pequena valorização que tem em relação às mulheres na Idade Média olha que contraditório, né? A religião, ao mesmo tempo em que ela desvaloriza, ela também valoriza. É a figura da Maria. A Maria, a mãe de Cristo, ela é a grande redentora. Ela vem para mostrar para as mulheres que, olha, calma, tem solução para você. Você é uma escrota, uma vagabunda, uma pecadora, mas se você fizer isso, aí entra a ideia da submissão, né? Se você for submissa, você vai ser reconhecida, valorizada, e por aí vai, né? Então, na Idade Média,
tem essa contradição, mas como a gente está falando do discurso misógino, eu foquei naquele discurso que desvaloriza as mulheres, que é o discurso da Eva. A mulher ela é vista como a grande responsável pela expulsão do paraíso, né? Porque foi ela que foi lá, desobedeceu e comeu a maçã. A mulher curiosa, a mulher fusqueira, a mulher fofoqueira, e pior, ela ainda leva o homem para o mau caminho, coitado. O homem estava lá de boa, Adão estava lá de boa, a mulher chegou e ofereceu a maçã para ele, né? Então aí a mulher passa a sofrer com os castigos desse pecado. A mulher vai ter que se submeter à dor do parto. Olha só, se submeter ao marido. A submissão surge dentro dessa teologia cristã como uma forma da mulher se redimir pelo pecado original, que é culpa dela. Caramba, olha o peso, né, que recai sobre as costas das mulheres dentro, por causa do discurso religioso. E, novamente, não é meu objetivo fazer com que ninguém abandone a religião aqui de forma nenhuma, mas o meu objetivo é que você se atente para como esse discurso está influenciando a sua vida. Você está fazendo a sua vida melhor enquanto mulher ou pior, né? Que eu acho que é muito disso. E aí, outro lance, outro episódio, outro evento bem misógino dentro da Idade Média é a Inquisição e a caça às bruxas. Né? As mulheres elas acabavam sendo muito mais suscetíveis à Inquisição por serem mulheres. Né? A justificativa para o extermínio dessas mulheres poderiam ser das mais simples e variadas. Se a mulher fosse viúva, ela já estava sob suspeita. Ai, né, sei lá, matou o marido. Se a mulher fosse uma mulher que vivia sozinha, sem família, já caía a suspeita sobre, né, ser bruxa. Se ela não tem filhos, né, a mulher infértil tem um problema com ela aí, ou então ela teve filho e matou as crianças. Se a mulher era muito idosa, ou até se a mulher era muito bonita. Olha, gente, que absurdo. Parece que na Idade Média mulher respirou errado fogueira, né? Olha que loucura. Então, a ligação entre a fraqueza, esse foco na fraqueza feminina, indicava que a mulher estava mais suscetível às tentações do diabo. Se ela está mais suscetível às tentações do diabo, ela está mais suscetível a se tornar bruxa. Então, a Inquisição foi muito, muito, muito violenta e incisiva sobre as mulheres. As mulheres eram vistas como mais facilmente ludibriadas pelo demônio, porque a mulher é burra, né? É fraca, é burra, enfim, e por aí vai. Né? Então, esse era o discurso de caça às bruxas que acabou colocando um tijolinho a mais nesse grande muro que é a misoginia desde a Idade Antiga. Chega na Idade Média, isso continua. E aí, na Idade Moderna, por favor, Rocha, na Idade Moderna, uma coisa que eu tenho de... Quando eu vou ensinar a Idade Moderna para os meus alunos, uma coisa que eu insisto muito é que a Idade Moderna é o momento que a ciência surge na história da humanidade. A ciência, como a gente conhece, a ciência moderna, surge aqui na Idade Moderna, né, com os iluministas, com o racionalismo, desde lá do Renascimento italiano, e aí surge a ciência, mas a ciência, enquanto um construto humano, né, como um fenômeno humano, ela é permeada de valores humanos, valores históricos, valores sociais, valores políticos, e as relações de gênero também vão permear a construção da ciência. Então, a ciência também surge como um construto social, histórico e político que acaba invisibilizando, subalternizando e contribuindo ainda mais para esse discurso de que mulher não presta, mulher é inferior, mulher é um ser digno apenas de desprezo, porque é isso que defende a misoginia, né? Então, todas aquelas características, lembra lá do Aristóteles? A mulher, ela menstrua, ela tem um cérebro menor, ela é mais fraca, tudo isso é visto como um empecilho para a entrada das mulheres na ciência. Então, a mulher não precisa estudar, não precisa se preocupar com isso, porque o corpo dela nem foi preparado para isso. Esse é o discurso, né? E aí, é claro que a Idade Moderna é o momento que a ciência surge, e é também o momento em que o feminismo surge. Algumas mulheres começam a pensar, peraí, mas algo de errado não está certo. Né? Tantos avanços na ciência, porém, nós mulheres ainda continuamos sendo massacradas por determinados discursos, por determinadas atitudes, por determinadas visões masculinas, né? A religião, a ciência e por aí vai. Então, o feminismo ele é um movimento político que vai questionar essa misoginia na ciência. Né? As feministas são as primeiras a colocarem o dedo na cara dos cientistas e falar, peraí, mas você não acha que você está sendo muito misógino? Não? Essa ciência aí sua não é muito androcêntrica, não? Só pode fazer ciência quem tem pênis, é isso? Então, né? Então, as feministas começam a questionar a questão da desigualdade das mulheres na ciência, porque
até então as mulheres eram apenas objeto científico. E a maneira como os homens estudavam as mulheres é uma maneira muito preconceituosa. Vamos pegar o exemplo de Freud, por exemplo, com a ideia de histeria, né? Internava a mulher simplesmente porque ela é histérica, é da coisa do sexo feminino, coisa da fragilidade feminina. Várias e várias mulheres foram parar em manicômios simplesmente porque estavam, às vezes, estressadas, tristes, coisas que, assim, às vezes, resultado da própria dinâmica de vida da mulher, né? É claro que eu tô triste, é óbvio que eu tô triste, eu não posso estudar, não posso trabalhar, eu apanho do meu marido, eu tenho 10 filhos. Então, assim, é óbvio que eu tô triste. Mas isso acabava sendo uma justificativa para internar as mulheres à força, né? Então, a ciência, só um minutinho, já vou passar a palavra, Juliane. A ciência, ela tratou as mulheres sempre como objeto, nunca como cientistas, como estudiosas. E aí, quando as mulheres começaram a questionar, peraí, mas a gente também pode fazer ciência? A gente também tem cérebro, tem condição de fazer ciência? Aí, o feminismo, ele entra como um grande possibilitador dessa presença feminina na ciência. Das mulheres poderem fazer ciência não só como objetos, mas também como cientistas. Diga, Juliane, levantou a mão. Pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Me ouvir bem? Sim. E está falando da parte da ciência, né? Acabou de falar sobre a filosofia também, citou os filósofos da antiguidade, e eu me lembro, sabe, que a gente não ouve falar de filósofas. Na minha memória, o que vem nesse momento é Hipátia. Só. O que vem é só Hipátia, e olha o final que ela teve. Né? Há muito pouco tempo eu descobri uma outra mulher que eu muito pouco. Compartilha comigo. Sobre ela, eu conheço. Mas... Oi? Qual que é? Eu também só conheço essa outra, já é lá em 1098. Sim. E ela uma freira que ela se destacou até nem tanto um pouco na filosofia e na ciência, mas assim, ela estava abrindo caminhozinho assim, mostrando ali já é mais recente do rosto, tanto é que muito pouco se encontra sobre ela na internet. Porque o discurso misógino, ele tende a colocar... Obrigada, Juliane. O discurso misógino, ele tende a colocar as mulheres sempre abaixo dos homens. Então, se a gente for pensar o mundo de forma dual, que também é um erro, mas o mundo, infelizmente, é construído muito o certo, o errado, sim ou não, o claro, o escuro, e por aí vai, né, o bem e o mal. Mas a gente tem o ambiente público e o ambiente privado. O público sempre foi o lugar do homem, né, da polis, é o homem que vai ali para falar, para discutir política, é o cidadão. E o mundo privado, que é visto como inferior ao público, ele é o lugar da mulher, é o recinto, é o lugar onde a mulher está segura, onde a mulher pode exercer ali a sua função, que é uma função inferior, e nesse discurso misândrico, misógino, é um discurso, é um mundo inferior, ao qual a mulher se submete, e o único ao qual ela é capaz de pertencer, porque o mundo público ela não consegue, ela não é capaz de ter o mesmo desempenho que os homens do mundo público. Esse é o discurso, né? Carol, diga, meu bem. Essa coisa da Juliane ter falado sobre poucas mulheres filósofas, eu pensei também na questão de tem pouquíssimas mulheres, assim, que a gente vê na história, tipo, físicas, matemáticas, que nem Einstein, por exemplo, que tinha uma esposa física, e ela era pouquíssimo conhecida, e ela ajudava muito ele nos estudos. Importante quanto ele, né? E, assim, todo mundo nem se importava com ela, tipo, ela só ajudava ele nos estudos, e era isso. Por trás do grande homem tem uma grande mulher, como a mulher do Einstein, né? Não, mas é total. E igual eu estava comentando com o Rocha, talvez não é que não existiram, mas a própria história, a maneira como a história foi escrita, ela simplesmente colocou essas mulheres de lado. Então, talvez, eu tenho certeza que existiram, porque sempre vão existir mulheres que estão nadando contra a corrente, que são fora da caixinha. O problema é, o que a história faz com elas? Esquece. Relega a essas mulheres o esquecimento, o vácuo, o lixo da história. Então, e isso só começou a mudar quando historiadoras começaram a entrar na academia. Depois de muito tempo em que as mulheres puderam estudar, puderam se formar e puderam fazer cursos de história, curso superior de história, é que as mulheres começaram a chamar atenção para isso, né? Então, tanto que essa entrada da mulher no mundo público, no ensino superior, foi importante até para abrir as portas disso tudo, da ciência, da religião e por aí vai.
Rocha, por favor, o próximo. Prometo que estou acabando. Hoje sou eu que estou falando igual uma matraca. Mas chega na Idade Moderna, o Rousseau, gente, adoro o Rousseau. Ai. O Rousseau, tem muita gente que gosta dele, e assim, ele falou muitas coisas bacanas e tal, ele critica a propriedade privada, mas quando o assunto era mulher, o Rousseau era um grande do misógino, né? Ele que criou essa ideia de que a mulher tinha que ser o anjo do lar, a mulher só se realizava no lar, né? Igual eu falei, tudo bem, você gosta, mas eu gosto de arrumar minha casa, tudo bem. A questão é você achar que a mulher só serve para isso, esse é o problema, né? E aí ele fez questão de escrever um livro para detalhar, para defender que a educação dos homens tinha que ser diferente. Olha só que lindo, não é que a mulher não precise de educação, ela precisa sim, mas tem que ser uma educação voltada para o lar. Então, o Rousseau, ele inova quando ele diz que mulher tem que ser educada, mas é uma educação voltada para o lar, porque antes nem estudar a mulher podia, né? Então, ele vai dizer que as mulheres aprendem com muita repugnância a ler e escrever. Matemática, então, nem se fala, né? Aquele clichêzão, aquele estereótipo de que mulher não dá conta de matemática, mas quando é para segurar uma agulha, aí as moças fazem com muita boa vontade. E rapidamente se imaginam crescidas e sonham com o prazer de se dedicar a esses talentos para poder se enfeitar. O Rousseau, ele insiste nessa ideia de que a mulher ela tem que ser uma boneca, né? O que é muito complicado, porque quando você pensa na mulher rica, ok. As mulheres ricas, elas têm esse privilégio de ser a boneca, de não fazer nada, porque ela tem outra mulher que faz para ela. Mas e as mulheres pobres? Elas não se encaixam de jeito nenhum nisso aí. A mulher pobre ela não tem condição de ser uma boneca, né? E aí, segundo ele, pelas próprias leis da natureza, as mulheres, tanto por elas como por seus filhos, estão à mercê do julgamento dos homens, estão aí dependentes dos homens. E a elas não bastam ser estimáveis, cumpre que sejam também estimadas. Não basta que sejam belas, é preciso que agradem. Não basta que sejam bem comportadas, é preciso que sejam reconhecidas como tal. Sua honra não está apenas na sua conduta, mas na sua reputação. Então, olha a ideia de que, cara, a mulher tem que se esforçar muito para ser digna. Entende? É isso que o Rousseau defende. Um discurso extremamente misógino. Por favor. E aí, a Idade Moderna continua, né? Esse lance da ciência, da construção dos direitos políticos, porque o Rousseau está falando ali do período pré-revolução francesa, iluminismo, e o iluminismo é um negócio fenomenal na história, porém é um conjunto de pensamento que deixou as mulheres de lado. A Revolução Francesa, as mulheres participaram ativamente, mas na hora de usufruir dos direitos políticos que a Revolução Francesa alcançou, as mulheres foram deixadas de lado. Olympe de Gaulle que o diga, né? Os jacobinos foram lá e criaram um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que excluía as mulheres. E aí as mulheres, a Olympe de Gaulle criou um documento extraoficial que dizia que as mulheres precisavam ser reconhecidas como cidadãs, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Então já tinha muita mulher na história muito incomodada. Esse incômodo que o discurso machista, misógino gera, não é de hoje. Não é porque hoje as mulheres acordaram. As mulheres já acordaram não tem muito tempo. Só que às vezes a gente fala e as pessoas não escutam, né? Por favor, Rocha, o próximo. E aí eu tenho aqui, chega na Idade Contemporânea, eu acho que o que dá para destacar a parte do discurso misógino mais importante dentro da Idade Contemporânea é a questão política. Porque, pensa bem, as mulheres vão aos poucos se desvencilhando dessas amarras, né, da religião, apesar de que não é um desvencilhar-se totalmente, existe sempre alguma coisa ali segurando a gente aí, no medo de ser julgada, né, e tal. Então, a gente vai aos pouquinhos se libertando de algumas amarras misóginas, a gente vai entrando na universidade, a gente vai alcançando o direito de trabalhar fora de casa, inicialmente com a autorização do marido, depois é que a gente vai conseguindo fazer isso, né? A mulher perde o status de dependente. No Brasil, por exemplo, durante muito tempo, a lei, o Código Civil estabelecia a mulher como dependente do homem, ou do pai ou do marido. Na ausência dos dois, um irmão mais velho, um primo, um tio, alguém. Mulher não pode ficar sem tutela, tem que ter alguém. Então, a gente vai se libertando dessas amarras, e à medida que a gente vai alçando espaços que durante muito tempo foram ditos que não nos pertenciam, os homens vão começando a ficar incomodados. E aí a coisa mais importante na Idade Contemporânea é a construção, a consolidação desse ideal de cidadania que foi construído lá na Revolução Francesa, lá na Idade Moderna, e que agora ele está se consolidando no mundo ocidental. Mas que cidadania que é essa? Quem que é esse cidadão?
A Constituição brasileira, por exemplo, a segunda Constituição brasileira, de 1891, que foi a primeira da República Brasileira, ela dizia que o voto ele era destinado apenas a cidadãos maiores de 21 anos, alfabetizados. Mas o termo cidadão aqui, ele não é um cidadão que engloba homens e mulheres, não. Era um cidadão apenas masculino. Aí abaixo, né, logo ali no inciso seguinte, no artigo seguinte, vinha explicitando quais pessoas não poderiam votar. E aí, quais não poderiam votar? Eram soldados de baixa patente, membros do clero, mas e nenhuma dessas exceções aí, dessas restrições, estava escrito mulher. Então, algumas feministas aproveitaram dessa brecha na lei para falar, peraí, mas esse cidadão aí inclui mulher. Não tem nada que proíbe expressamente. Não está escrito lá, mulheres não podem votar. Não está falando que é para todo cidadão, eu sou cidadão também. Aí, meu filho, o malabarismo para explicar para as mulheres que elas não estavam incluídas naquele conceito de cidadania foi grande, viu? Né? Bom, além disso, né, além da questão então é um movimento que a mulher vai alcançando mais direitos, e, por outro lado, o controle, aí entra Foucault e tudo mais, as estratégias de controle sobre as mulheres, elas vão mudando. Não é que ela vai acabando. A gente não é menos controlada. A questão é que o controle mudou. As formas de violência mudaram, né? Então, as feministas começam a apontar que esses modelos tradicionais de cidadania, eles não contemplam as mulheres. A cidadania, o cidadão, ele se pretende universal, mas ele não é. Ele é masculino. E aí a mulher acaba sendo excluída. E as mulheres vão precisar encabeçar movimento feminista, fazer jornais, fazer panfletos, fazer palestras, para tentar falar, olha, nós somos, sim, cidadãs, nós temos, sim, que ter esse direito. E aí, no Brasil, em 32, as mulheres vão conseguir o voto, mas não se engane. O voto, ele não resolve o problema das mulheres, porque depois que as mulheres alcançaram o voto, foi um trabalhão, foi uma labuta para conseguir convencer as mulheres a usufruir desse direito. Quando eu estudava isso no ensino médio, eu pensava, né, tá, então em 32 as mulheres puderam votar, nas eleições seguintes, capaz que as mulheres foram em peso para votar, capaz que as sessões eleitorais estavam transbordando de mulher querendo votar. Elas não iam, para começar, elas tinham medo. As que iam, elas iam com medo, porque chegava lá, eram olhares, eram piadinhas, era todo tipo de atitude misógina para lembrar a mulher que, olha, você não deveria estar aqui, meu amor, você deveria estar em casa. Mesmo a lei garantindo o direito de voto às mulheres, exercer esse direito era uma labuta, não? Assim como, por exemplo, a mulher, ela deve procurar a polícia e denunciar qualquer caso de violência. Existem leis, inúmeras leis, medidas protetivas, Maria da Penha, um monte. Mas, quando a mulher procura uma delegacia para buscar apoio, ela ouve coisas que acabam desmotivando ela. Quando ela procura uma ajuda espiritual, às vezes, vai lá falar com o pastor, com a pastora que está passando por uma situação de violência, em vez dela ser acolhida, juridicamente falando, a pastora vira e fala, não, mas homem é assim mesmo, dobra o joelho e reza que resolve. Então, assim, cara, a gente tem as leis, tem o direito, mas a gente não consegue exercer, às vezes, esse direito, porque o discurso misógino e machista, ele está impregnado, assim, de um jeito bizarro, em todas as esferas da vida, né? E aí, outras questões que nos levam a continuar pensando sobre isso primeiro, todas essas representações, esses discursos condenatórios que subalternizam e oprimem o sexo feminino, eles vão sendo assimilados tanto por homens quanto por mulheres. E isso começa lá na infância. Quando você vira para uma classe de meninos e meninas e fala que, por exemplo, meninos são melhores em matemática do que meninas. E a gente sabe que não é uma questão de predisposição genética, não tem nada disso. É uma questão de estímulo. Se a menina sai mal em matemática, chega para a mãe ali com uma prova de matemática zerada, a mãe, a professora ela vai de certa forma passar pano para isso, ela vai minimizar essa situação, falar, não, mas tudo bem, é porque você é mulher, é assim mesmo, você vai ter dificuldade. Agora, se um menino demonstra dificuldade em matemática, isso já causa muito mais estranheza, mas você é homem, não era para você estar com dificuldade em matemática. E aí os meninos acabam tendo muito mais apoio para estudar essas ciências hards do que as meninas. Podem olhar, as mulheres acabam indo para os cursos de quê? Pedagogia, enfermagem, todos esses cursos voltados para o cuidado.
Os homens estão em peso nos cursos que envolvem as ciências, digamos, hard, as engenharias, né, a mecatrônica, a engenharia elétrica e por aí vai. Mas não é porque, professor, isso aí é uma comprovação de que as mulheres não são boas em matemática, não. Isso não é comprovação de nada. Isso é apenas resultado de um discurso que vem sendo reiterado há séculos. E a gente só está colhendo os frutos disso. Eu tenho amigas que fizeram engenharia de software que falaram, cara, eu e a minha amiga éramos as únicas da turma, e assim, o professor, ele tratava a gente como se a gente fosse burra, como se a gente não soubesse nem ler. Sabe, às vezes a minha nota era melhor do que a maioria da nota dos caras da turma, mas o professor insistia em tratar a mim como a mais incapaz, a me tratar como se eu fosse a que tivesse mais dificuldade em toda a turma, e não era, eu era aluna boa. Por quê? De onde que vem isso, né? Então, outras questões que a gente tem que pensar é isso, e como esse discurso misógino, ele é tão poderoso e prejudicial que ele consegue até colocar a mulher contra si mesma. Ele consegue fazer com que as mulheres também sintam desprezo por si mesmas. E eu falo por experiência própria. Gente, quando eu era novinha, eu odiava ser mulher. Detestava. Eu achava que era uma maldição. Eu falava, meu Deus, por que eu não nasci homem igual o meu irmão? Porque eu sempre achei a vida do meu irmão muito mais fácil que a minha, em vários aspectos. Até na questão das cobranças. Eu falava, gente, por que eu? Meu Deus, o que eu te fiz de errado? Né? Então, e hoje, é claro, eu tenho conhecimento que, cara, a culpa não é minha, a culpa não é de Deus, a culpa é da sociedade. E algumas coisas realmente são mais difíceis para mim do que para o meu irmão. Então é isso, a misoginia ela é tão tóxica e tão violenta com a gente que ela faz até a gente se odiar, ou se odiar o próprio corpo, odiar a menstruação, odiar até às vezes a maternidade, por aí vai. Então a misoginia, e ela chega, né, no extremo que é a violência. Lembrando que quando eu falo de violência, eu não falo só de violência física, eu falo também de violência simbólica, que é outra forma de violência. Rocha, meu querido, desculpa, hoje eu falei demais. Galera, hoje o bicho vai pegar, hein? Porque hoje é seu lugar de fala, né? Então, tá tranquilo, sem problema algum. Estrelas Além do Tempo, é um filmão. Então, pessoal, tranquilo, Daniela? Pessoal, Perfeito. Vocês estão me vendo aí, tranquilo, né? E como vocês estão vendo, eu estou bem distante da minha lente aqui, eu não consigo enxergar quando você levanta a mão ou quando você pede para falar. Então, abre o microfone, me interrompa a hora que você quiser falar alguma coisa, porque só no final que eu começo a ler os comentários, tá bom? Então, fiquem à vontade aí. Alguns desses conceitos aqui, a Daniela já passou para vocês, né? Então, nós vamos começar esse assunto aqui, do ponto de vista, já que ela falou da história da misoginia, ela já definiu também o que é misoginia, né? Misoginia é a repulsa, é o desrespeito, é o ódio contra a mulher. Na verdade, não tem outro significado, né? O significado é esse, é o ódio que o indivíduo se desenvolve, que a sociedade leva o indivíduo a desenvolver contra a mulher, que o indivíduo se sente ameaçado pela presença da mulher. E isso é óbvio numa sociedade competitiva como o capitalismo, quando a mulher vai ganhando o seu espaço e vai ganhando um mercado de trabalho e vai, num contexto hoje, a mulher estuda mais do que o homem. Porque ela estuda mais que o homem. Não é que é mais inteligente que o homem, ela estuda mais do que o homem, que ela precisa matar um leão todos os dias. Ela precisa provar para a sociedade que ela é competente. Por isso, a mulher é mais saudável. Qualquer empregador, se fosse um capitalista que usa a lógica, preferia dar emprego para a mulher. Porque, em linhas gerais, as mulheres são mais saudáveis, visitam frequentemente a médicos, e por aí vai, né? Uma série de situações que as mulheres se apresentam melhores do que os homens, consomem menos drogas, se envolvem menos em violência, estudam mais. Por causa do machismo, são mais disciplinadas no trabalho, falta menos ao serviço, então tem uma série de coisas. Se envolvem menos acidentes de trânsito, apesar do discurso dizer que a gente não sabe dirigir, as mulheres se envolvem menos batidas. Basta você fazer um orçamento do seguro, né, no nome de uma mulher,
e declarar que ela é exclusiva naquele veículo, só será dirigido por ela, você vai ver que o desconto chega a mais de 50%. Né? Então, você vê que até as seguradoras reconhecem esse fato. Então, a misoginia, ela é centrada, essa versão é centrada numa visão sexista, né? Que coloca a mulher como algo inferior ao homem, como a Daniela colocou, sem nenhuma justificativa científica, né? É bom a gente contextualizar, que a gente falou dos grandes filósofos, por isso que é bom você ter uma contextualização histórica. Che Guevara foi assassino de gay, a Madre Teresa de Calcutá fez isso, o Gandhi fez aquilo, né? Tem que ter uma contextualização histórica. Não estou dizendo que ele estava certo, mas naquela época o conhecimento, em linhas gerais, era bem mais reduzido do que se tem hoje. Agora, um homem do século XXI, né, com toda a capacidade de informação que ele tem, então misoginia é isso. É o desprezo do ódio, ou ódio, que é dirigido às mulheres. E esse desprezo, como a Daniela falou, e a gente está reafirmando aqui, está diretamente relacionado com a violência que é praticada contra a mulher. Por isso que o crescimento da misoginia, que é preocupante na internet, porque a internet é o reflexo da sociedade. É o crescimento da sociedade. Nós tivemos há 2 ou 3 anos atrás, não me recordo mais, um tema de redação do Enem. Por que que os índices de violência contra a mulher no Brasil insistem em não diminuir? Não adianta o brasileiro criar Lei Maria da Penha, não adianta, quer dizer, adianta, mas eu estou falando assim, as coisas não mudam, porque não muda a sociedade. Né? Só a lei não é suficiente para garantir segurança às mulheres. No Brasil inteiro, nos últimos anos, no Brasil inteiro, os índices de violência diminuíram. E os índices de violência contra as mulheres vêm aumentando. No Brasil, dado divulgado ontem, né? No Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida fisicamente. E se eu pegar todos os tipos de agressão que a mulher sofre, ela está sendo uma mulher agredida a cada segundo, então. Né? Então, a misoginia é crescente no mundo, viu, gente? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, então, cabe, logicamente, a vocês, mulheres, aumentarem a luta, aumentarem a sororidade, né? Porque essa é uma luta que é protagonismo de vocês. Nós, homens, podemos apoiá-lo no que a gente pode fazer, né? Que é uma luta das mulheres e é vocês que são protagonistas. Intensificar essa luta é questão de sobrevivência. Segundo o IBGE, as mulheres no Brasil, se intensificarem a luta, vão conseguir a igualdade por volta de 2097. Ou seja, dados do IBGE, gente, com pesquisa relacionada ao Brasil. Então, para você entender o que é misoginia, é importante você aprofundar aí no relacionamento entre homens e mulheres na sociedade. Na verdade, a misoginia está nesse choque desse relacionamento. É lógico que tem misoginia, porque antigamente eu tinha o patriarcado total, né, que era pura misoginia toda. E quando a mulher começa a contestar contra essa situação, é lógico que o homem, sobretudo o homem conservador, o homem que quer manter seus privilégios, o homem que quer ter, por uma questão de hipocrisia religiosamente, ele, na maioria das religiões no Brasil, ele não pode ter mais de uma mulher, né? Aí ele quer o quê? Ele quer ter os seus privilégios, de como a Daniela falou, mas ele é homem, é da raça do homem fazer isso é normal para o homem. Então a gente tem
A gente tem uma gama de privilégios dentro da sociedade que, se não for a partir de muito estudo, de enfiar a cara no livro, de entender a compreensão da sociedade, nós, homens, continuamos como mero repetidores de pensamento de séculos e séculos atrás, né? Então, a misoginia está diretamente ligada à violência contra a mulher. Totalmente ligada a essa violência que a mulher sofre hoje. A violência doméstica, aos abusos sexuais, à perseguição, ao feminicídio. Nós tivemos uma aula recentemente sobre abusos sexuais. E um abuso sexual é quando um agressor não tem a menor noção de valorizar o outro. Né? Como, por exemplo, nós falamos de alguns jogadores de futebol aí que se acham que estão acima de qualquer lei e que são desejados por todo que é tipo de mulher. Então, nesse contexto aqui, ó, a violência doméstica ela é fruto dessa misoginia. A violência sexual, a perseguição, o feminicídio e, como a Daniela falou também, a homofobia e a transfobia. Até a homofobia é questão dessa misoginia. Né? O homem despreza o homossexual masculino ou feminino, né? Pelo fato de não ter o comportamento esperado por ele, esperado por uma sociedade conservadora. 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofrem tentativa de estrangulamento no Brasil. É um número muito grande, gente. É quase uma Goiânia de mulheres. Né? 22 milhões de mulheres passaram por algum tipo de assédio. E aí a Jéssica, a Daniele, pode falar muito mais do que eu, né? Elas sofrem assédio todos os dias. Nem que seja o assédio assim do vai que cola. Eu tenho certeza que a Jéssica, a Daniele, todos os dias sofre com alguma piadinha de um professor, de um colega na sala dos professores, um elogiozinho mais delicado sobre a roupa mais bonita, mais apertadinha, alguns engraçadinhos que passam próximo e tentam dar um cheirinho no cangote, seu perfume é maravilhoso. Esse assédio já virou alguma coisa que está sendo até normalizada pela sociedade. Isso não pode acontecer. E a misoginia é o principal responsável por grande parte dos assassinatos, por grande parte dos feminicídios que nós temos aí na sociedade. A Daniele já falou sobre a palavra misoginia, né? E o antônimo de misoginia é conhecido por filogenia, que ela falou também, né? Que é a simpatia. Né? O que causa a misoginia, pessoal? É uma questão de estrutura de construção social, como a Daniela falou, não é nada a respeito de, não é uma doença, não é uma doença psicológica, não é algo que se leva no médico, não é algo que se toma um remédio. A misoginia... Oi. Eu sei que a gente está extrapolando aí, mas eu queria fazer um adendo que eu lembrei aqui agora de um rapaz que eu trouxe ano passado, que é policial carcerário. Quem estava aí lembra dessa aula. E aí eu conversava com ele, eu até comentei em alguma aula com vocês, eu conversava muito com ele sobre as violências ocorridas dentro do presídio, né? E ele comentou assim para mim que uma vez um preso homossexual falou para ele assim que não existe condição pior do que ser mulher na sociedade. Porque quando os caras querem violentar alguém lá dentro, o que eles falam? Vou fazer aquele cara de mulherzinha. Então, já entende que a figura feminina está ali para sofrer aquela violência, né? E aí já configuram aquele homem como uma mulherzinha, um ser frágil que pode ser violentado. Então, você falou lá atrás, eu queria só levantar esse adendo. Eu vou trazer ele esse ano de novo para falar sobre sistema carcerário aqui com a gente. Beleza. Então, esse é um exemplo, né, da misoginia em todos os lugares dentro da sociedade, né?
Então, a misoginia é causada primeiramente pela cultura patriarcal, que a Daniela descreveu aí ao longo da história mundial, né, entre as idades que ela falou. A cultura patriarcal ela está presente aí desde as culturas, as nações que levantaram suas culturas pelo mundo, né? Os hebreus, os egípcios, os gregos, os romanos. Basta você olhar a democracia grega, como é que era, né? Como as mulheres eram tratadas. Lembrem-se das mulheres de Atenas, tem até a música de Chico Buarque, né? Imagine, e as mulheres, então, de Esparta, a única finalidade era ter filhos saudáveis e fortes para Esparta. Então, a cultura patriarcal é um conceito de superioridade de gênero, né? Onde a sociedade é baseada, sobretudo, no gênero masculino. E na contemporaneidade, nós vamos ver que nós temos as conquistas das mulheres. As mulheres vêm, sobretudo, posteriormente à Revolução Sexual, que foi nos anos 50 e 60, que foi a introdução da pílula anticoncepcional, muito combatida por setores conservadores da sociedade. Com a introdução da pílula anticoncepcional, deu-se a Revolução Sexual. Naquele momento, a mulher pôde escolher com quem ela ia ficar por algumas horas ou pelo resto da sua vida. Pôde ter a capacidade de realizar um planejamento familiar. E aí a crise dos anos 80, que no Brasil é chamado de a década perdida, o pai de família, que tinha mamãe e 4 filhinhos para cuidar, já não dava conta mais para cuidar da família. Então, tiveram que reduzir a quantidade de filhos e a mulher entrou no mercado de trabalho. E quando a mulher entra no mercado de trabalho, diminui as taxas de fecundidade no Brasil. E as mulheres passam a competir cada vez mais diretamente que os homens. E aí, para manter os privilégios na sociedade, de terem melhores salários, facilidade de atender cargos de chefia, né? Nós vamos ter, então, o crescimento e o desenvolvimento da misoginia no mundo contemporâneo, inclusive com esses movimentos aí, né, que nós descrevemos a Daniela descreveu os movimentos aí ligados à internet, ligados por influencers de macheza, né? Que homens que acreditam que são sufocados pelas mulheres e que o crescimento das mulheres estão afeminando os homens, né? Então, a gente tem essas várias justificativas para a misoginia. Essa misoginia, temos aí entre as causas da misoginia, do crescimento da misoginia, como a Jéssica fez uma intervenção lá na aula da Daniele, as crenças religiosas, o conservadorismo da religião. A maioria das religiões colocam a mulher como um ser inferior. Inclusive, esta semana, o Irã está procurando grupos terroristas que estão envenenando meninas. Centenas de meninas foram envenenadas no Irã essa semana passada, meninas do ensino médio, para que elas, como uma represália às mulheres iranianas que estão lutando pelo direito de poder frequentar a universidade. E essas crenças não é só do Irã, não é o mundo muçulmano, não, né? A maioria das religiões são misóginas. A maioria das religiões surgiram num momento histórico completamente diferente, em que a misoginia era normalizada. Então, eu tenho as crenças religiosas, uma causa da misoginia. Eu tenho a educação, porque a igreja, a religião, influencia totalmente dentro da sociedade. A educação que é dada na sua casa, a educação que é dada na sua escola, né? Crescer numa família que prega misoginia faz com que as pessoas, tanto quanto homens ou mulheres, respeitem
aliás, reproduzam a misoginia. A sua escola é misógina, fala a verdade. A escola que você estuda é misógina. Por que você não vai de bermuda? Porque você é uma mulher de bermuda na sua escola que você pode atrapalhar a aula. Né? Você vai tirar a atenção do seu professor taradão. Você vai tirar a atenção do seu coleguinha que não foi ensinado a te respeitar. Né? Então, a estrutura da sociedade ela é toda misógina. Então, crescer em uma família que prega a misoginia, né, talvez por falta de conhecimento, talvez por ser muito conservadora, talvez por forte influência da religião, faz com que a misoginia se perpetue, né? Outros fatores que causam misoginia são os fatores culturais. As normas culturais sobre o gênero. Você tem que sentar assim, você tem que fechar a perna, você tem que ser educadinha, você, mulher, não pode falar alto, você sempre tem que esperar o homem decidir o destino da família. Né? Então, isso afeta grande parte do comportamento da sociedade, né? Porque aí, na maioria dos casamentos, presta atenção, cara, presta atenção. Vai num casamento de um amigo, de um parente, quando você presta atenção no discurso da maioria dos religiosos, que estão celebrando aquele momento de união entre as duas pessoas sob uma ótica religiosa. É um discurso, a maioria tem um discurso completamente, não vamos generalizar, mas a maioria tem um discurso completamente misógino, né? Então, fatores culturais de maneira geral, né? É cultura acreditar que as mulheres são inferiores aos homens. E você romper essa cultura é você romper com todo um processo cultural, né? E aí, a misoginia está tão presente na nossa sociedade que ela está presente em alguns exemplos simples, né? Quando alguém está sendo misógino, quando a pessoa expressa veementemente o seu ódio por mulheres, vocês, meninas, devem ter muitos coleguinhas na sala de aula assim, né? Quando a pessoa assedia, né, como eu falei, em local de trabalho, de aula, no ônibus, como a Daniela falou, né, que é normal, entre aspas, normal, encoxar as mulheres, e vocês sofrem muito com isso. Então, quando você assedia a pessoa do sexo feminino, tem que ter uma linha ali que você tem que saber o que é realmente uma tentativa de aproximação e o que é assédio. Quando alguém está sendo misógino, quando favorecem homens, quando tem que escolher entre ele e uma mulher, né? Numa quadra de esportes lá, sempre tem essa situação, né, na misoginia, quantas e quantas pessoas dizem que você, mulher, não pode fazer esse esporte, você não pode fazer aquele outro, né? Na crença de papéis de gêneros, né? O homem é mais, como a Daniela falou, o homem é mais forte para isso, a mulher é para aquilo. Você vai num curso de assistência social, serviço social nas universidades, a maioria é frequentada por mulheres, pedagogia é frequentada por mulheres, né? E você olha na sua escola aí, a maioria dos seus professores, você que está no ensino médio, é do sexo masculino. Parece que já fica uma coisa assim, implícita culturalmente, que a mulher tem que ter aquela imagem de mãe, aquela imagem de tia. A mulher está na educação tão mais voltada para o ensino, ensino básico, o ensino fundamental. Do ensino médio para lá, já são mais dominados e controlados pelo sexo masculino, né? Então, quando você é misógino, quando você interrompe e não deixa uma mulher concluir seu pensamento, a gente vê isso direto
em debates das poucas representantes femininas do Congresso Nacional, né? Você é misógino quando rejeita as ideias das mulheres e rouba as ideias dela e apresenta, né? Quando você culpa as mulheres pelo seu fracasso, isso é típico de homem fraco, fracassado, né? Que tenta buscar ou justificar o seu fracasso por culpa das mulheres, né? Por culpa de uma questão amorosa, por uma questão sexual, espera que elas mantenham a harmonia social. Quando as culpas de denunciar de assédio ou abuso, não é? Quando você mulher, decide denunciar, qual é a frase que você ouve? Você está louca. Mas você está completamente louca? Eu não quis dizer isso. Você é louca. Você é louca. Vocês são loucas. Toda hora vocês são chamadas de loucas, né? Dentro da sociedade. Quando o indivíduo recusa de fazer atividades consideradas femininas, eu não vou lavar louça, que isso é coisa de mulher. Isso é ensinado na sua casa. Você aprendeu a lavar louça antes do seu irmãozinho. E ele só lava a louça quando não tem outra opção, né? Isso é misoginia, quando a pessoa deixa de fazer alguma coisa por ser uma atividade feminina considerada, né? E aí a gente tem vários exemplos de misoginia que vão passar por aí. Então, existe uma diferença de misoginia e misandria. Misoginia a gente já sabe. E o que é misandria? Misandria é o nome dado ao sentimento de raiva ou aversão contra o sexo feminino. São duas coisas diferentes. Uma é raiva e a outra é diminuição, né? Então, aí existe um debate que questiona o posicionamento da misandria perante a misoginia, né? Então, e existe também a diferença de misoginia e de machismo. A misoginia é o ódio que nós estamos falando em relação às mulheres. O machismo não é ódio. O machismo é tentativa de um grupo social manter os privilégios sobre outro grupo social, que são as mulheres. Então, machismo não é o oposto de feminismo, porque feminismo não luta para manter privilégio. Feminismo luta por igualdade. O machismo luta para manter privilégios que o gênero masculino tem sobre o gênero feminino, né? Então, o machismo é diferente de misoginia, né? Então, aqui tem um exemplo dessa tirinha que sempre cai em vestibulares por aí, onde o personagem pergunta aí, pai, o que é machismo? E a menina vai responder, machismo é a ilusão de que algumas pessoas têm de quê? Não se mete, Fê. Isso é papo de homem. Então, provando que é uma questão cultural nessa tirinha, tá vindo aí, que até as crianças podem nascer misóginas ou machistas. E nós estamos falando, quando falamos de machismo e de misoginia, não estou atribuindo só ao homem, não, viu, gente? É como a Daniele falou. Então, a misoginia passa por uma desumanização. Na verdade, é isso também, uma causa da misoginia, a desumanização, né? É o que o homem faz com a mulher, é uma objetificação da mulher. Então, tem uma desumanização da mulher e ela passa a ser vista pelos homens como nada mais do que um objeto para trabalhar para eles, um objeto que fornece a eles prazer no momento desejado, um objeto que fornece a eles subserviência, né? Então, existe a desumanização. Essa desumanização
é quase a mesma coisa que Marx falou de coisificação, né? Mas eu tenho que desumanizar a mulher para poder ter privilégios dentro da sociedade, né? Nós temos aqui, ó, eu coloquei aqui um slide para vocês, que a aplicação da lei, misoginia é contra a lei, né? Mas não existe nada escrito com relação à misoginia. Existe escrito com relação ao machismo, mas a misoginia não existe nada escrito, né? Então, a pensadora, a socióloga Kate Monroe, ela diz que a misoginia é a forma que o machismo ou sexismo encontra para aplicar a lei de superioridade masculina. Dentro dessa teoria, existem dois fatores importantes. O que as mulheres devem aos homens, que é respeito, amor, segurança, carinho, e o que as mulheres não podem tirar dos homens. Lembra daquela história, do videozinho que a Daniela falou, e vocês se lembram dele? Aquele vídeo da mulher falando que você não botar o seu marido ou seu companheiro para lavar a louça, você está feminizando ele, né? Então, o que as mulheres não podem tirar do homem? Liderança, autoridade, influência, dinheiro, status, poder, orgulho. Gente, é isso, né? E como a gente tem que lidar com a misoginia? Tá aí, quem quiser a conclusão, sua proposta de intervenção. Primeiro passo é oferecer suporte para as mulheres que sofrem ou que estão ao seu redor. Sororidade. Qualquer tipo de mulher merece sororidade. Qualquer tipo, qualquer linha de pensamento, qualquer que seja a conduta dela. Porque mesmo se ela é uma mulher misógina ou machista, ela está sofrendo com problemas sem saber. Né? Lute por todos aqueles que se identificam com o gênero feminino. Apoie as causas das lutas pelas mulheres, que nós homens podemos fazer muito. Né? Esteja contra leis misóginas de países, lugares. O Brasil tem essa falsa ideia de que é igual para todos, né? E a gente sabe que não é. Participe de protestos e marchas práticas contra práticas misóginas, né? Então, o apoio dos homens é só ficar de longe. Eu apoio. Você tem todo o apoio, vai lá, né? Cria espaço seguro para as mulheres, exigir que tenha políticas públicas de espaço seguro, mudar essa política pública de que a mulher apanha, é ela que vai presa, casa de reclusão, o agressor fica andando para cima e para baixo, na porta da casa de reclusão, na porta da casa de proteção, falar de iguais do Servan, por exemplo, o cara fica lá ameaçando a mulher lá dentro ainda. Quem que tem que ser recluso é ele. E se é pai de família, é um alcoólatra, que ele vai tratar, senão vai para a cadeia. Né? Então, é política pública. Se você sentir, não ignora a misoginia, apontar a misoginia, apontar o preconceito, quem quer que seja. É partir. Lógico que eu não quero que vocês partam por enfrentamento com pai e mãe, não é isso que eu estou falando. Mas encontrar um jeitinho de falar para as pessoas, olha, isso é misoginia. Isso não está certo. Não deixar passar. É a mesma coisa do racismo. Né? Não deixa passar misoginia em branco próximo de você, como você não pode deixar passar o racismo. Mesmo que você não responda nada, demonstre, isso aí é para todos que estão aqui presentes, para a sociedade, demonstre o seu descontentamento com aquela piadinha misógina. Assim como você tem que demonstrar o seu descontentamento com aquela piadinha racista. Né? E saber quando ir embora em algumas situações e saber quando tem que ficar e discutir. Né? Tem que se ponderar, né? Se cuide, procure locais, ciclos sociais, centros de ajuda,
né? Aí é muito triste, né, gente? Quando você vê os sites de relacionamento, como, por exemplo, o Tinder, a mulher tem que buscar a vida pregressa, tipo assim, olha, eu vou marcar um encontro com esse cara, mas eu quero ver qual é a nota dele no Tinder, se ele já tem histórico, qual o histórico dele, se já agrediu mulheres ou não. E a sociedade está caminhando para isso aí, né? A misoginia não é só contra as mulheres, né? Aliás, são contra todas as mulheres. Inclusive, a gente tem que entender que existem as mulheres trans, que talvez sofrem até mais com a misoginia, né? Não é só as mulheres cis, como a Daniela falou. Então, as mulheres trans e as mulheres negras. E você tem que entender que o feminismo negro é diferente do feminismo branco. Ontem a Globo, estava na Globoplay de novo, também registrando. A Globo passou um episódio, ela vai passar nessa semana, me parece, passou um episódio muito bom de uma patroa branca de classe média e uma jovem empregada negra. As duas realidades desse feminismo, né? No canal Mais Gel eu tenho um vídeo com uma amiga que faleceu de Covid, professora Ana Maria, e ela fala sobre o feminismo negro, né? E ela expõe as situações dela, a forma, as lutas diferentes, porque são realidades diferentes, né? Então, nós temos desigualdade de gênero, temos desigualdade de todas as formas, sim. Deixa eu fazer um adendo aqui antes que mais gente saia, para os guerreiros que estão aí até o final. Lembrando que o tema dessa semana é a construção de uma sociedade misógina, então não tem como discutir que a gente não está caminhando para uma construção de uma sociedade misógina, e como isso reflete um aumento de violência na sociedade atual, no mundo atual. Então tem que chegar na violência, né? Então, o Rocha está falando de vários tipos, e eu acho que trabalhar com mulheres específicas, mulheres trans, mulheres negras, faz com que seu argumento fique mais específico e que o projeto de texto fique mais redondo, né? Porque, nós somos o país que mais mata mulheres trans no mundo. Então, isso significa alguma coisa, isso já reflete, né, essa cultura misógina. E machista, e uma série de outras coisas, né? Transfóbica. Então, acho que quanto mais específico vocês forem, melhor, tá? Para quem está aí até o final. Inclusive, parabéns, porque eu já imaginava que a gente ia extrapolar muito essa aula. Mas é isso aí. Obrigado por vocês estarem aqui, hein? Então, olha, então essa misoginia, ela vai além da mulher cis, né? Ela passa principalmente pela mulher trans, e você também tem a mulher negra, né? Que sofre cada vez mais, porque se a mulher branca cis é desvalorizada presente na sociedade, em todo um histórico de racismo que o Brasil tem dentro da sociedade, como é que a sociedade não vai ver essa mulher negra, então? Dentro de estar fora de um padrão estabelecido pela cultura europeia, um padrão que não é normatizado dentro da sociedade, né? Então, a gente tem essa questão aí, como a Jéssica falou. Então, e antes de assumir a luta contra a misoginia, é preciso entender que que atinge diversas formas ou diversos tipos de mulheres, em especificidade. Aí a Jéssica falou que é melhor vocês assim darem uma secada, uma enxugada no texto, né? Como, por exemplo, pessoas do gênero feminino que são ricas, é um tipo, pessoas que são brancas, outro tipo, pessoas cisgênero, outro tipo, heterossexuais, e todas essas pessoas têm dificuldades e têm necessidades diferentes das mulheres trans, negras e periféricas. Entendeu a realidade? Você pode pegar a questão da mulher periférica e fazer seu texto, da mulher trans, da mulher negra, e eu acho que aí você vai ter até mais argumento para escrever um texto legal, porque são essas que todas as mulheres precisam, mas essa situação delas é muito pior.
né? Então, ter tudo isso em mente ajuda a manter a equidade entre o movimento feminista para que todas possam alcançar seus direitos. A luta é por igualdade. Você quer uma igualdade entre homens e mulheres e você quer o direito de viver em sociedade sem ser agredida e sendo sido reconhecida como pessoa, suas ideias sendo colocadas em prática, ou seja, sendo humanizada. Beleza, pessoal? Assim, extrapolamos muito. Agradeço a quem ficou. Alguma dúvida? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Tranquilo, pessoal? Professor, Sim. eu queria saber, tipo, eu não entendi muito a diferença de misoginia e machismo. Ah, tá. A misoginia é o ódio que o homem se desenvolve pela mulher, pelo sexo feminino. O machismo é um movimento patriarcal para manter o homem machista, ele não assume que odeia a mulher. O machista, ele luta para manter o privilégio do patriarcado. É lógico que o misógino é machista, mas são dois movimentos diferentes. O machismo luta pelo privilégio e a misoginia, ela luta. A misoginia, a misoginia luta. Aliás, não é luta, é um ódio que é pregado às mulheres. E esse ódio leva à violência. O machismo leva à violência, mas todo machista é misógino. Mas são dois movimentos Todo misógino diferentes. é machista. Todo misógino é machista. E a gente pode pensar no machismo é isso, né? Como um movimento de coloca o homem no centro das coisas, como provedor, com conceitos muito bem definidos do papel dele na sociedade e tal. Só que não necessariamente um homem machista, que acredita que a mulher realmente deve ficar em casa, vai ser um homem que odeia as mulheres, né? Então, é como se a misoginia fosse eu não gosto desse termo, mas entre aspas, uma patologia mesmo, uma doença mesmo, de um horror, né, do homem, um ódio do homem contra a mulher. Porque a gente tem muitos homens machistas que justificam o seu machismo com o amor, né? Sim, sim. Não, eu fiz isso porque eu te amo, né? E vocês, meninas, muitas vezes vão ter o espaço de vocês fechado por causa do amor machista do papai. O amor romântico que é vendido no capital. O amor romântico, né? Que vocês são seres fracos, que têm que ser protegidos. Você vai passar, muitos aí vão passar para a medicina lá em Belém do Pará, papai vai falar, não, fica em Goiânia, eu pago a PUC para você fazer enfermagem, nada contra as duas profissões, mas você vai receber essa proposta. É Thalita ou é a Bela que quer falar? Gente, a Bela está no 7º ano, só para dizer, viu? E já está aí toda focada no texto Enem. Sim, que bom, Bela. Eu sou aluna da Jéssica, eu tenho 11 anos, eu estou no 7º. Eu achei muito interessante essa parte da misoginia. Sinceramente, não era um assunto muito amplo que eu conhecia mais sobre o machismo. Então, isso aí foi muito bom eu ter essa aula aqui, foi uma ótima explicação, porque mesmo a Jéssica passou até uma introdução para a gente fazer sobre a violência doméstica no Brasil. E você tem que ver, atualmente no Brasil, a cada 5 mulheres, a cada 2 minutos, mulheres são espancadas. Então, infelizmente, isso é muito presente, tanto da misoginia, tanto do machismo. Então, eu só queria abrir essa curiosidade também. Muito obrigado pela participação, Thalita. Esteja convidada a participar mais vezes, viu? Sempre sentir... A Bela. Isso mesmo, Bela. É bem nas aulas. Amanhã você entra na do Lucas também, que você vai ver. Sim, eu entrarei. Gente, obrigada aos guerreiros, né, Rocha, que ficaram aí até o final. Obrigado vocês que ficaram até o final. Obrigada a você.
dá um textão, viu? Vão ter muitas matérias essa semana na televisão, na internet, falando sobre misoginia, falando sobre a situação da mulher. E nós estamos lá no grupo, viu, gente? Qualquer coisa lá no grupo do WhatsApp, qualquer coisa, vocês podem colocar lá, que nós estamos aí praticamente 24 horas para tentar ajudar você a fazer esse texto. E façam as redações, entreguem no momento certo, questionem a nota, questionem com a Jéssica onde foi que eu errei, que o 1000 pontos esse ano vai sair daqui. 980 a gente está fácil, a gente não quer mais 980. 980 a gente faz direto, é 1000. É isso aí. Queremos é 1000. Boa noite, mais, gente. pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.